RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta quinta-feira, dia 29 de novembro de 2018. Olha, a velocidade do tempo é implacável, é incrível, né, minha gente? Nós estamos fechando mais um ano. Amanhã, dia 30 de novembro, e depois chega aí o 1º de dezembro. Mês 12, mês natalino, o mês do final do ano, onde chegamos no 31, virada, primeiro, Réveillon e posse de novos governantes. Esperança renovada, mais uma vez no país, né? Todos apostando aí nos seus candidatos, aqueles que forem eleitos, evidentemente, e fica aí a expectativa, né, de ótimos governos e que desatole um pouco, pelo menos, esse país, porque o atoleiro, a areia movediça em que está envolvido o país e o Estado gaúcho é demasiado. Então não é em pouco tempo, num governo, que nós vamos melhorar bastante, se Deus quiser, mas sair do atoleiro, nem pensar. O buraco é muito grande, o precipício é demasiado. Adiante vamos falando em futebol. Grêmio Porto Alegre, essa novela Renato Portaluppi encerra-se. Renato fica no Grêmio 2019, até o fim do mandato de Romildo Bolzan, e eu acho que foi um desfecho interessante. Aconteceu tudo isso no final do ano, já lá atrás a Copa do Brasil, depois agora no final aqui a Libertadores da América e o próprio Campeonato Brasileiro, onde o Grêmio está hoje numa posição de entrar direto na Libertadores, né? Mas não seguro, depende de resultados ainda desse final de Campeonato Brasileiro. Mas enfim, entra entre os 6, na repescagem, chamada repescagem. Mas na fase de grupos não se tem certeza ainda, mas existe uma possibilidade boa. E o Renato fez um trabalho bom, algumas pichotadas, elenco com muitas deficiências, é o caso Bressan, por exemplo, Marcelo Oliveira, então, com todo respeito às figuras humanas, aos profissionais, aos atletas, para o Grêmio não dá. E o erro do Renato Portaluppi, para mim, é escalar, por exemplo, um Bressan, depois do que aconteceu no jogo contra o Corinthians. Esse rapaz tomou um vareio, um chocolate de um atacante corintiano. Ele fez o gol, foi deprimente a cena do atleta, e depois me escala para jogar contra o River. Daí é para matar, né? Aí não tem, aí é jogar na lata do lixo uma taça Libertadores da América. Então, erros acontecem, faz parte do futebol, não é um esporte milionário, ganha um tanto dinheiro, mas as responsabilidades não existem, né? Porque o futebol é futebol, né? Não é jogo de azar, mas perde, ganha, empata, não se sabe o que acontece. Vamos adiante então, Ivair Mainar. Quanto ao Grêmio, nós temos essa condição aí, né, Silvas? O Grêmio está, vamos dizer assim, estruturado, e diz o presidente do Grêmio que vai fazer um time melhor ainda para o ano que vem. Sim, ele deve ter combinado com o Renato, claro, até nessa reunião e nesse acerto, né, de contratá-lo, recontratá-lo, né, para que, dizendo assim, eu te garanto 3, 4 reforços. Como diria o Luxemburgo, né, temos um projeto. Um projeto muito bom. Projeto para dizer muito bom. Né? Então, essa questão e o Internacional, depois de muito tempo, também vai para o ano que vem, né, com uma certa estrutura, está em paz, vamos dizer assim. Nós teremos os dois gaúchos, eu acho, bem nesse ano que vem em termos de futebol. Os dois da Libertadores, certamente. Né? O Internacional, como já está garantido na fase de grupos, né? O Internacional que vem de uma segunda divisão. Tem que dizer, os colorados têm que comemorar, né? Eles queriam ser campeões brasileiros, por exemplo, também não foram da Copa do Brasil, não foram do Campeonato Gaúcho, mas eu quero dizer o seguinte, entrar depois de uma situação de segunda divisão numa Libertadores da América, eu acho que é um grande feito. Os colorados não podem se queixar da sorte. Simone Magalhães. Não, Silvio Lopes, desculpa. Mestre Silvas, eu acho assim, o Grêmio está numa situação boa, porque, na verdade, ele pode até perder para o Corinthians e se manter entre os classificados para a Libertadores diretamente, ou seja, se o São Paulo também perder. Sim, aí tem que contar com isso. Resultado igual com o São Paulo. Combinação de resultados. Isso. Claro, mas o Grêmio tem que ganhar porque não pode ficar dependente do São Paulo. O São Paulo vai pegar um osso duro que é a Chapecoense. Em Chapecó, que está precisando
se salvar. Eu acho que o São Paulo perde lá, mas o Grêmio tem que ganhar aqui. Agora, com relação à renovação do Renato, eu, até ontem eu estive aqui no programa, e a convicção, Silvas, era de que o Renato não ficaria, porque na verdade ele estava acertado com o Flamengo. Hoje se deu informação de que, como houve esse vazamento no Flamengo, ele ficou meio incomodado com isso e decidiu ficar aqui no Grêmio porque ele iria encontrar um ambiente lá que ele não achou legal. Quer dizer, ele considerou um mau caratismo de um diretor do Flamengo, segundo as informações da rádio hoje, de ter liberado a informação de que havia acertado com o Renato. Então isso incomodou muito o Renato fica aqui. Eu acho que o Grêmio está no bom caminho, mas o Renato vai ter que pensar duas coisas. Em primeiro lugar, trazer novos jogadores e se descolar daqueles jogadores que ele trouxe, com os quais insistiu o ano inteiro e não deram certo, tipo André, Cícero e outros. O lateral Oliveira, aquele também. Acho que o Grêmio tem que contar, como disse o Silva, 3 a 4 jogadores no mínimo, para fazer um bom papel. O Grêmio não tem um atacante, o Jael não corresponde também, né? É difícil, rapaz, ele até é dedicado, mas não vai. Simone Magalhães. Acho que não só o Grêmio, né? O Inter também tem que fazer algumas contratações para o ano que vem. Né? Tem o Guerreiro, né? Que vem, não vem. Volta em abril. Mas ele volta a treinar em abril, né? Ele não volta a jogar em abril. Então... Mas em abril ele deve estar fazendo atividades físicas. Ele não pode fazer lá no Beira-Rio. Exatamente, ele não pode fazer lá no Beira-Rio, né? Sim, mas ele nem está em Porto Alegre. E o Damião, né, que precisa se recuperar para voltar a ser o nosso Não, acho que o Damião não fica no Internacional. Ele tem contrato, acho, até o ano que vem, Não, parece que Não, Não? termina agora. É agora? Termina. Eu acho que ele não fica, não. E o que é mais? Ele não só termina agora o contrato dele, como também termina, o passe fica dele. E aí a negociação de valores e tudo mais é com o próprio Damião. Mas o Damião também, assim, ele saiu do Inter e ele não brilhou. Não, em parte Ele nenhuma. voltou para o Inter e brilhou. Então, eu acho que tem muito essa questão de afinidade dele com o Inter. Eu acho que ele periga renovar para ficar pelo menos mais eu acho que um ano ele aí. brilhou um período no Internacional, agora no fim do ano, mas é que agora essa fase ele final ele tava- veio de lesão Sim, e tal. O problema foram as lesões, né? Muito bem. Tá, Roxane, daqui a pouco vamos falar de placas do Mercosul aqui com a nossa especialista em Direito de Trânsito, Roxane Ponce. Vamos adiante dizendo que nós estamos aqui falando de Aspecir Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo, né? Se você não tem um plano de previdência complementar, comete um equívoco, porque é indispensável para o seio familiar, a tranquilidade familiar, você ter um plano de previdência complementar. Qualquer dificuldade no ambiente familiar, saúde, vaga de trabalho, essa coisa toda, né? Especialmente do seu titular, evidentemente, que, né, traz os proventos para a família, então isso aí, minha gente, é complicado. Então, a importância da Aspecir Previdência, que, como eu digo, é a certeza de um futuro tranquilo, uma empresa centenária, com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65. O telefone da Aspecir Previdência é o 3228-1999 e o site é o aspecir.com.br. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja, tem agente. Se você, lojista, não é associado ao Cindy Lojas Porto Alegre, por favor, grande equívoco. O Cindy Lojas é o grande sustentáculo do seu negócio. Ele oferece tudo de bom para você ter a melhor condução no seu estabelecimento comercial. Então, se você não está associado ao Cindy Lojas, faça isso imediatamente e usufrua de tudo de bom que ele lhe oferece. Se você quer formação em informação política, acesse pugina.org. São comentários e opiniões altamente intelectualizados, todos comandados por Percival Pugina, nosso companheiro de bancada, grande escritor, articulista de primeira grandeza, tudo de bom. Ele comanda esse site, blog, texto e imagens ilustrados, portanto, que traz a absoluta, qualificada formação e informação política. pugina.org. Vamos adiante ainda dizendo que Sucos Petri, a bebida de todas as estações, né? Uva, laranja, sem adição de água ou açúcar, Sucos Petri é a bebida de todas as estações. Sacide pede saúde, pede Sucos Petri, porque ele é extraordinário. É o suco mais vendido, portanto, o mais consumido, e ele é 100% natural, sem adição de água ou açúcar. Ele é 100% fruta e sem conservantes. Então é tudo de bom, especialmente nessa época, o pessoal está malhando, está na academia, está a praia chegando aí, o bronze, aquela coisa toda, né? Então, um suquinho Petri, para acomodar as coisas, tudo nos seus devidos lugares, né, Simone?
Sim, senhor. Inclusive, até vou fazer um comentário, tem uma padaria perto do meu escritório que eu sempre comprava suco lá e eles pararam de vender Petri, começaram a vender uma outra marca. Eu disse, mas cadê o Petri? Ela disse, pois é, não estava vendendo muito. Deu uns 2 meses, fui lá de novo, não tem mais a outra marca e tal, o suco Petri não adianta, né? Não, o Petri até, eu vou dizer uma coisa, ele na concorrência, ele é um pouquinho, talvez, mais caro. Mas acontece que ele traduz-se em grande qualidade e saúde, né? Porque ele não tem essência, ele é fruta pura, né? Não tem conservantes. Então, a qualidade do produto é obrigado, muitas vezes, a ter um preço diferenciado. Agora, se você chegar lá e pede um refresco de laranja, é uma coisa, né? É água, açúcar, e uma anilina ali, uma coisa assim. Não, e outra coisa, né? A validade do suco Petri não tem como ser muito alta, por ser natural. Exatamente. Né? Os outros ficam lá um mês na prateleira, o Petri não dá, né? E na hora de qualquer dificuldade financeira ou não, para prosperar, ou dificuldades financeiras, nós temos o banco do nosso coração, o grande banco do Sul, que é o Banrisul. Ele resolve tudo para você prosperar, tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física. Então, se você tem problemas, Banrisul, na mesa do seu gerente. E se você quer prosperar no seu negócio, ou também quer comprar casa, trocar o apartamento, comprar o automóvel, seguros, todos aqueles produtos, né? Que o Banricompras é um cartão indispensável, né? É extraordinário. Então, tudo isso é com o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Para os imprevistos da vida, faça um seguro de vida Banrisul. Com ele, você e sua família têm proteção sob medida. A indenização é livre de imposto de renda e nem precisa inventário. Tem uma central de atendimento à sua disposição e toda semana você pode ganhar prêmios em sorteios. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito bem, voltamos aqui no Atividade, ou estamos no Atividade. Estamos também assim ao vivo, né, minha gente? Nós estamos ao vivo, numa grade de programação maravilhosa, elaborada aqui pela nossa TV RDC TV, onde o Rio Grande se conecta exatamente aqui. Nós cobrimos os principais municípios do estado gaúcho. São centenas, milhares de pontos net com a nossa imagem ao vivo, sensacional. Estamos também ao vivo no YouTube, no rdctv.com.br, no Facebook e no Instagram. Então, te liga na nossa programação, altamente qualificada, né, eclética, né, para que atenda a expectativa dos nossos telespectadores, que cada dia se fidelizam mais com a nossa emissora. RDC TV, o Rio Grande, exatamente, se conecta aqui. Tá? Vamos adiante. Olha, minha gente, está sendo discutido, debatido demais no país, essa história do indulto, né? Indulto de Natal, que é a caneta presidencial que determina lá, é sugerido, né, aqueles que estão presos, que deverão ser contemplados com o indulto de Natal, que é o perdão, né, da pena, e está gerando uma grande expectativa no país, uma desconfiança no país de quem serão os contemplados. Oxalá que sejam pessoas que façam jus a esse tipo de contemplação, porque nós não podemos, na base da politicagem, né, mandar para a rua, liquidar com as penas de pessoas que cometeram grandes ilícitos no crime, no absoluto crime, o bandido, o delinquente, o assaltante, né, o fascínora, né, estuprador, e como aqueles presos políticos também, que as penas são iguais. O crime do colarinho branco, aquele que bota a mão no cofre, né, que usurpa os cofres públicos, né, que nós que recheamos esses cofres com os nossos tributos, e vai lá um gestor e bota a mão no nosso dinheiro, no dinheiro da nação, do estado, do município. Então, esse aí é um crime exatamente igual àquele que está assaltando aí nas ruas. Então, tem que ter o mesmo tratamento. Não tem passar a mão por cima, panos quentes, para quem não, mas esse é do nosso time, esse aqui é nosso irmão, não tem nada disso aí. Tem que examinar detidamente para não se cometer injustiças, tá? Quem merece, tem grande comportamento, né, durante a sua pena, faz jus, tem tempo para isso, tudo bem, faz parte, a Constituição estabelece isso aí. Mas para quem não, na caneta, na mão grande, por favor, não pode acontecer. E vai emanar. Silvas, o que está, na realidade, pegando agora? O Michel Temer mudou a regra do jogo. Essa é a grande realidade. Que os indultos até então, o cara só podia ser indultado, que é o que é um indulto? O indulto é o cara não precisar cumprir mais a pena.
Ela está cumprindo pena, sai da cadeia e não precisa mais cumprir a pena. O que todos até agora vinha sendo observado? Quem determinava isso eram os presidentes da República, que só eles podem fazer esse indulto. Era 1/3 da pena cumprida. O cara tinha 10 anos de pena para cumprir, cumpriu 3 anos e não cometeu crime com violência, o crime mais pesado. Crimes hediondos. Não, o assalto. O assalto não é crime hediondo, mas é um crime com violência. Né? Então, aí ficava dentro dessa questão do indulto. O que fez o Temer malandramente? Né? Reduziu, em vez de 30% de pena cumprida, ele baixou para 20%. Então, o sujeito estava condenado a 10 anos, com 2 anos de cana... Vai para casa. Vai para casa. E aí, o que o pessoal da Lava Jato descobriu? Que aquela grande maioria dos presos que estavam presos pela Lava Jato, com cana de 10 anos, 8 anos, isso, aquilo, uns 30 mais ou menos, já estavam de malinha pronta para sair. E aí o pessoal da Lava Jato, os promotores lá, botaram a boca no trombone. Olha, isso aí vai facilitar o pessoal da Lava Jato, que está preso pela Lava Jato, assim. Porque senão o pessoal ele ia se dar o indulto e ninguém ia se dar conta, os caras iam sair pela portinha lateral do presídio e acabou o assunto. E é isso que está pegando, a malandragem do presidente. Não se discute que o presidente tem o poder constitucional de indultar. Isso estava lá. Agora, ele mudou a regra do jogo. E mudou a regra do jogo, seguramente, para beneficiar alguns amigos. Essa é a grande realidade. É verdade. Fala, Simone Magalhães. É mais uma atitude que... Não sei se a gente consegue se surpreender com mais alguma coisa, né? Porque cada dia uma coisa nova. Até o dia 31 de dezembro a gente vai estar sofrendo esse tipo de absurdo, né? Porque... parece que, como eles estão saindo do governo, eles querem deixar a bagunça bem feita, assim. Então, essa história do indulto é um absurdo isso, né? Só falta eles quererem que o Lula entre para o indulto também, que é um preso político, né? Mas não entra, mesmo que essa... Não tem tempo. Ele não vai ter como entrar. Mas é um absurdo, porque todos os dias, né? Nunca o Senado e a Câmara trabalhou tanto, né? Como eles têm trabalhado depois das eleições para aprovar coisas que se auto-beneficiam. É um absurdo isso. Esse é só mais um absurdo, e quantos mais vão vir até o dia 31 de dezembro? Verdade. Fala, Silvio Lopes. Mestre Silva, eu acho o seguinte, tecnicamente eu acho que tanto o Ivair quanto a Simone já esclareceram mais a coisa. Eu vejo assim a coisa mais ampla do ponto de vista da cultura brasileira. Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raízes do Brasil, dizia que nós éramos um povo com uma cultura muito caridosa, muito cordiais, né? Aceitávamos tudo, muito tolerantes. Às vezes nos chamam de intolerantes, eu acho que nós somos muito tolerantes. Tolerantes com o quê? Com a bandidagem, tolerantes com o descumprimento da lei, tolerantes com todas as coisas que são ruins, que não competem a uma civilização que quer ser uma civilização elevada. Um livro chamado O Poder do Mito, de Joseph Campbell, que foi o maior estudioso de mitologia no mundo no século passado, ele dividia assim, os grandes líderes da sociedade em duas categorias: as celebridades e os heróis. O que ele chamava de celebridades? E é muito comum hoje no Brasil esse tipo de acontecimento. As celebridades são tipo da Globo. Esses caras, cantores e tal, que são celebridades, que vivem às custas do povo e do governo. E eles gravitam em torno de si mesmos. Então, isso aí é um mal social. O Tribunal Superior, o Supremo Tribunal Federal é composto hoje de celebridades. Ao contrário de celebridades, nós temos alguns heróis aqui no Brasil, poucos heróis em relação às celebridades. O herói é aquele cara que age em função de redimir a sociedade de alguma coisa, elevar a sociedade. Então nós estamos hoje compondo uma população, uma cultura que elogia, que idolatra a celebridade e descarta os heróis. Então, pobre de um país como o nosso, em que a celebridade é mais ouvida, que a celebridade faz parte maior daquilo que muda a sociedade do que os heróis. Então é por isso que nós estamos caminhando para o fundo do poço. E como disse a Simone, até o dia 31 ainda muita coisa pode acontecer. Lamentavelmente esse país ainda não despertou. O MBL, o Movimento Brasil Livre, onde é que está?
Onde é que estão aqueles movimentos que em 2013 assaltaram as ruas do Brasil e proporcionaram essa mudança que culminou com a eleição de Bolsonaro? Nós temos que despertar, porque as coisas, o perigo ainda ronda neste país. O perigo à democracia é exatamente isso, inclusive emanando esse perigo, esse risco todo do Supremo Tribunal Federal. Roxane Eu Ponce. quero falar aqui como cidadã e não como advogada, até porque eu não detenho esse conhecimento das características do indulto, que é porque é da parte penal e, enfim. Acredito que seja um ato discricionário, certo? E sendo um ato discricionário, ele deveria se pautar, né, ainda que pela vontade do presidente da República, se pautar pela vontade da população. E hoje eu acho que a população está com a vontade punitiva. Ela quer que aquelas pessoas que cometeram ilícitos sejam efetivamente punidas. E o indulto hoje não tem espaço. Talvez por isso que o próprio Bolsonaro chegou e falou, olha, esse vai ser o último ano que vamos ter indulto. Ou seja, precisamos ter a certeza da punição. E a certeza da punição é diametralmente oposta ao indulto. Quando nós já temos penas, muitas vezes brandas, que não são cumpridas e justamente se beneficiam por situações, por atos discricionários que são desvirtuados do seu princípio original. Quando o presidente da República diminui este percentual de pena cumprida para beneficiar outros, né, a pessoas do seu círculo, ele está desvirtuando o próprio instituto do indulto. Eu sempre digo que é a certeza da punição que faz as pessoas mudarem o seu comportamento, né? Mesmo que a pena seja menor, às vezes a gente não precisa ter 30 anos, 20 anos de pena. A gente precisa ter a certeza de que aqueles 2, daqueles 3, daqueles 4 anos, eles efetivamente vão ser cumpridos. E acho que por conta disso, um indulto com essas características, ele vai totalmente na contramão do que a sociedade hoje está pensando e do que a sociedade espera dos seus governantes. Desculpa. Não, eu só ia dizer assim, para nossa sorte, termina o governo de Temer agora, 30 dias termina o governo, e nós não vamos ter mais aquela cena, Roxane, da malinha de dinheiro correndo por entre shoppings e lojas, tal, isso, aquilo, né, dos assessores do Temer, tá? Para nossa sorte, é isso aí, que no fim termina nisso. Tem que beneficiar amigos, tem que favorecer alguém, tá? Isso é a malinha de dinheiro, é o naviozinho no Porto de Santos lá, tá? Os rolos no Porto de Santos. Isso é deprimente para qualquer um de nós, para o povo brasileiro, ver, né, escrachadamente acusações contra o seu presidente, né, em termos de corrupção, em termos de vantagens, em termos de licitudes. Isso aí faz mal para a nação. Essa é a grande realidade, que felizmente eu acho que termina em 30 dias. O que acontece nesse país aqui, vou dizer para vocês, é uma coisa que, claro, que a maior parte das pessoas bem informadas, um pouco intelectualizadas, sabem. Eu não vou contar nenhuma novidade. Mas o que acontece no país é um horror em termos de corrupção. Vejam o que acontece no Rio de Janeiro. Olha que estado forte, até pelo seu PIB turístico, né? Porque é um estado que o mundo converge para lá também em termos de turismo. Mas, meu Deus, olha aqui, na Assembleia Legislativa, corrupção de grande porte. No Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, corrupção de grande porte. O governo do Estado, o governador Pezão hoje bateram na casa dele a Polícia Federal, um comboio da Polícia Federal, às 6 horas da manhã. Ele teve a cara de pau de tomar um banho, tomar café e seguir preso. Quer dizer, ele fazendo a continuidade da corrupção de Sérgio Cabral. Quer dizer, olha que gangue, que máfia se estabeleceu no Rio de Janeiro. Assembleia, Tribunal de Contas. Presidente da Assembleia Legislativa. Presidente da Assembleia. Presidente do Tribunal de Contas. 10 ou 15 deputados? E vários deputados, e entre outros, né, secretários de Estado. Mas como é que pode o país e o Estado resistirem a um tipo de afronta dessas aí? E, minha gente, é dinheiro muito grosso, é muito dinheiro. É muito, muito, muito dinheiro. A acusação do Pezão é 30 milhões de reais. Eu acho que eu botava tudo no pé, Pezão, botava no sapato. Que é o Pezão, né? Pezão, né? Esses dias a gente estava, né, porque não adianta, esse assunto de recorrente, corrupção né? é recorrente, a gente não tem como não falar, né? E nós estávamos até comentando aqui a questão
o formato que hoje é tão fácil de se cometer um crime desse tipo no Brasil, que o crime vale a pena, né? Eu até comentei que em economia a gente estuda a economia do crime e vale a pena, porque muitas vezes assim, vamos pegar o exemplo do indulto, né? Quantos que estão presos por causa da Lava Jato vão se beneficiar do indulto? Ou seja, não, mas se eu cometer um crime desse tipo, ok, a lei está a meu favor, eu vou ser beneficiado com isso e com isso. Então, assim, não só, né, dar um basta, né, fechar esse gargalo da corrupção, mas também pensar em algumas mudanças na lei e os canetaços, né? Porque o Temer agora ele virou o rei da caneta, ele só quer dar canetaço em tudo que é coisa até o final do mandato dele. Isso está gerando um grande problema para nós, para o nosso próximo presidente, que assume dia 1º de janeiro com muitas bombas na mão. Né? É lamentável isso. Lamentável. Barranco, subindo ou descendo a Protásio Ponte, encontra as delícias gastronômicas da capital gaúcha ali no Barranco. Lá estão Chiquinho, Tasca, Elcio Furino, eu digo todos os dias aqui, de prontidão, de plantão, esperando você, para que você passe ali momentos inesquecíveis no Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Tem um timaço lá de assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos com um único propósito, aquele de que você passe ali os momentos encantadores, saboreando as delícias do Barranco, Barranquinho. A primeira churrascaria com carne Angus do Brasil. Revista Veja também consagra o Barranco como o melhor destino para levar o amigo turista. Não leva castigo, sempre quer se fazer uma balaca do chão da gente. Aqui os gaúchos querem oferecer um churrasco para um visitante, leva para o Barranco e sai sob aplausos. Né? Ninguém reclama porque é bom demais, saboroso demais. Barranco, subindo ou descendo a Protásio, estacionamento, manobrista, segurança absoluta, né? Tudo portas automáticas, climatizado, grandes telas de televisores, assistir jogos, etc. e tal. Tudo de bom no Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. A luz em todos os sentidos. Nós estamos falando de luminária, iluminação técnica e decorativa. É sensacional. Tem 2 endereços onde tem todas as tendências mais modernas em equipamentos de iluminação, tanto técnica como decorativa, né, para o ambiente familiar, né, da sua residência, do escritório, do consultório, aí vamos falar na decorativa. E depois tem a técnica que é mais para vitrines, para lojas, para outros ambientes e tal. Mas tudo, as tendências mais modernas desfilam pelas lojas da luminária, que são 2. Uma na Quintino Bocaiúva, 877, bairro Moinhos de Vento, e outra lá na Tristeza, grande bairro da Zona Sul, Venceslau Escobar, 2150. Telefones, 51, os dois, 30196877 e 32682929. luminária@luminária.com.br, que há luz em todos os sentidos. Então, as tendências mais modernas europeias, da América do Sul, do país, estão todos esses equipamentos de iluminação técnica e decorativa nas lojas da Luminária. Faça um projeto altamente elaborado, seja residencial ou comercial, as linhas mais desejadas em iluminação estão na Luminária, ok? Vidrobox, sensacional. Vidrobox Blindex, líder desde 1971 nesse segmento. Tudo em vidros para a construção civil passa por Vidrobox Blindex. É uma empresa com a tradição mais incrível, né? Olha o tempo, desde 71 ela é líder no segmento vidreiro. São vidros termoacústicos, duplos, refletivos, curvos, planos, impressos, lisos, envidraçamento de fachadas, aquele famoso pé de vidro, né? O box para banheiro com película de segurança, se bater qualquer coisa não tem perigo, não quebra, né? Ele tem uma película de segurança, divisórias de vidro, é espetacular, especialmente para ambientes menores, dá grande luminosidade, amplia espaços, tampos de mesa, espelhos, tudo isso é Vidrobox Blindex, telefone 3302-4343 e o site é vidrobox.com.br. Vamos adiante ainda dizendo que na hora de fazer o melhor rancho, o carrinho lotado, com o melhor preço, os produtos de altíssima qualidade, com grande atendimento, lojas estrategicamente posicionadas, aí só pode se falar de grupos Zafari, cartões Zafari, tem 2 cartões espetaculares, parcelamento, e quando o produto é vendido com cartão Zafari, ele é parcelado de preços absolutamente achatados. Vale a pena. Quem não tem cartão Zafari perde dinheiro, porque ele oferece milhagens, pontuação, né, para milhas aéreas, né, para viagens aéreas, e outras tantas, centenas de benefícios que oferecem os cartões Zafari. Então, na hora de fazer o melhor rancho, só pode ser Zafari. Supermercado Zafari, Zafari de Bourbon, Hiper Zafari. Grupo Zafari, dá uma olhada.
Muito bem, vamos adiante então. Roxane Ponzi, essa autoridade em direito de trânsito, nossa querida companheira de bancada aqui. Nossa salva-vidas. Exatamente. Ela acompanha Todo mundo na linha aqui, né? tudo na legislação de trânsito, e ela diz para vocês aqui, o conselho que a Roxane sempre passa aqui, atenda à legislação de trânsito, porque isso é vida. Celular, nem pensar ao dirigir. E ela tem novidades aqui para quem vai aqui para o Mercosul, agora nas férias, né? Vamos a Punta, vamos aí para Buenos Aires, aqui para a fronteira, essa coisa toda. Tem novidades aí no negócio das bandeiras e brasões, como é que é isso aí? Isso, a placa do Mercosul na verdade, é a nova novela mexicana. Né? Por quê? Porque a partir de 1º de dezembro, agora, todos os novos veículos e transferências, inclusive para o Rio Grande do Sul, terão que ter a nova placa do Mercosul, que é essa aqui, ó. Ou seja, nós vamos mudar o nosso padrão de placas e a grande discussão, porque já foi, na verdade, essa placa ela foi adiada, né, a entrada em vigor dela várias vezes. Por quê? Por causa desses dois, principalmente por causa desses dois símbolos aqui, né, que é o do Estado e o símbolo do... Vamos lá, aqui. O símbolo do Estado e o símbolo da cidade. Por quê? Todo o padrão Mercosul só tem a imagem, né, do país. E não havia necessidade de trazer a imagem tanto de município quanto de Estado. Por que o Brasil, justamente o Brasil, fazia essa exigência? Talvez por interesses não tão republicanos, de que cada vez que o cidadão fosse trocar de município, a sua residência de município ou de estado, ele tivesse que trocar as duas placas, a de trás e a da frente. E aí está mexendo no bolso. E está mexendo no bolso. Qual foi a grande cartada agora, que foi dada há 2 dias pelo ministro das Cidades, Alexandre Baldi? Foi retirada essa exigência e agora realmente a placa do Mercosul, do Brasil, vai ser igual a qualquer placa dos outros países que compõem o bloco do Mercosul. Sim. Só que, além disso tudo, tá, nós criamos o problema, mas não pensamos na solução com a mesma velocidade. Por que eu digo isso? A partir do dia 1º de dezembro, é um bom negócio trocar a placa. E sabe por quê? Porque nós não temos hoje um sistema adequado que aquela placa nova seja multada e que ela se transforme em uma notificação. Hoje o sistema, ele lê uma placa de 3 números, 3 letras e 4 números. Agora eu vou ter um padrão de numeração completamente diferente. O que vai acontecer? Todas essas pessoas com as placas novas não vão ser multadas caso... Não ignora o computador. Enquanto não for arrumado o computador. Que maravilha. Vocês entendem Brasil. como somos o país das bananas? Então, assim, o Detran do Rio Grande do Sul, né, fez um pedido formal para o Denatran para que fosse prorrogado até o dia 18 de dezembro. Mais uma prorrogação, né? Acho que essa já é a 4ª prorrogação que teve. Mas, além disso, parece-me que está pleiteando uma demanda judicial para evitar essa troca, pelo menos por agora. Ouvi alguma coisa que o Bolsonaro disse que isso aqui, que ele deixaria isso em suspenso, né, assim que ele tomasse posse. A verdade é que a placa do Mercosul, hoje, aparentemente está atendendo os interesses das empresas que a fabricam, até porque quando ela entrou em vigor, existia uma única empresa que fabricava no Brasil. Né? E todos os processos de habilitação das demais empresas, a parte administrativa sentou em cima dos processos e continua tendo uma única ou 2 no máximo que estejam fornecendo essas placas. Ou seja, temos aí um pepino, não sei ainda se no dia 1º de dezembro efetivamente essas placas entrarão em vigor, mas caso entrem, a minha sugestão como advogada aqui claro, obviamente não cometam infrações, mas certamente se vocês cometerem alguma infração, não serão multados caso tenham essa placa aqui instalada nos seus veículos. Ô, Roxane, uma pergunta. Ela vai combinar letra e número o tempo inteiro ou vai ser sempre as 3 letras, um número, uma letra? Parece-me que o Brasil adotou a possibilidade de misturar, né, na numeração uma letra. E aí, mas ela muda de lugar. Ela muda de lugar. Acredito tá. que ela muda de lugar. Não saberia te dizer 100% afirmar isso. Essa placa deverá ser utilizada durante a viagem. Não, permanente. Não, a placa do teu carro vai mudar. Todos os carros. Todos os Brasil, Todas as placas. Tá. Integrantes do Mercosul. No primeiro, a sua placa vai valer, ou seja, nós vamos ter um
período em que as duas placas vão estar andando, vão estar circulando. Conviver. Qualquer um de nós que dirigir nossos veículos e que formos trocar, né, de localidade, vai ter que trocar. A transferência vai ter que trocar. É a hora de trocar. Trocou a propriedade do veículo, tem que trocar. Troca. Toda vez que tiver que fazer uma vistoria, vai ser trocada a placa. Tá? E para os veículos novos, obviamente, eles já saem das concessionárias com a Isso é placa coisa nova. para 5, 10 anos. Por quê? Porque Com tem certeza. gente que tem carro 5 anos, Com 6, certeza. 7, fica com o carro. Então, enquanto não mexer nisso aí, ele não vai ter que necessitar trocar a placa. Uma das modificações é um código, né? É tipo um código de barras que chama QR Code, que ele consta numa partezinha da placa que vai facilitar a leitura dessas informações, né, pelos equipamentos. É uma forma mais rápida do que fazer aquela leitura da placa, que às vezes ela está borrada, ou ela está amassada, ou ela está desgastada, e aí os sistemas não conseguem fazer essa leitura de uma forma eficiente. Então o QR Code ele vai auxiliar a fiscalização. E isso é um padrão que vai estar em todas as placas do Mercosul, tanto do país, tanto do Brasil, quanto dos demais países que assinaram o acordo. Eu fico pensando assim, e qual o benefício que vai ter, né? O que agrega para nós brasileiros ter uma placa única do Mercosul? Para mim é tão inútil como quando eles falavam da moeda única do Mercosul. A ideia, a justificativa seria o quê? Bom, agora quando os hermanos chegarem aqui e cometerem infrações, não sairão impunes. Só que se a gente não tem um sistema único hoje de infrações que atinja o país, o território do Brasil, quiçá um sistema que vá pegar informações de outros países. Ou seja, nós criamos um problema aqui, né? E aí lá na frente vamos ver como é que vamos resolver. E até essa coisa de Mercosul, né? Veja bem, Mercosul, ele começou lá na década de final de 80, começo de 90. Eu trabalhei um pouco nessa questão do Mercosul. O Mercosul nunca pegou. A União Europeia lá, o Brexit lá, está numa crise enorme. Então, os grandes blocos econômicos, os que funcionam bem é os Estados Unidos e o Canadá e ali. Entendeu? O resto não funciona. Então esse Mercosul está fadado, eu acho, pelo que eu ouvi do Bolsonaro, ele não vai dar muita bola para o Mercosul. O Mercosul não agrega nada para o Brasil. Né? Silvio, eu estou aposentado há 15 anos. Há mais de 15 anos eu participava de reuniões do Mercosul, Né? Também. em questão de segurança pública. Tá? Ou nunca se vendeu tanta droga no Mercosul que agora. É verdade. É uma coisa de droga, é um agregado de países para uma droga. Aí numa das reuniões, nós estávamos com a polícia do Paraguai, polícia argentina, polícia lá. Aí veio o expert do Paraguai lá, um Gardelon. Podia ser um Paraguai, né? Falando sobre, querendo dar na palestra lá de como é que combatiam a questão de drogas. Paraguai. Tal, né? Então o sujeito parava no aeroporto, né, e ficava olhando. Então passageiros com determinadas maneiras de andar, de olhar, aquele era o alvo. Tá? Era assim que eles faziam o levantamento de droga. Pelo amor de Deus. Mas o Mercosul nunca teve seriedade, né? Eu lembro que ali pelo ano 2001, 2002, teve aqui em Porto Alegre o Robert Mundell, que foi Prêmio Nobel de Economia em 99, e ele é o pai da teoria da União Monetária Europeia. E ele veio para falar sobre o Mercosul e eu achei super interessante conseguir ir até a palestra, mas assim, foi decepcionante, porque ele só bateu, né? Não existe um bloco econômico. Bem fez o Chile nunca se aderiu ao Mercosul. Não tem como. E o Chile hoje é o país mais desenvolvido que tem. Silvio, olha, como que tu vai ter um bloco econômico se cada um tem interesses diferentes? A Argentina, diferentes e conflitivos, né? Não, e vamos aqui, há muito pouco tempo atrás, quando nós fizemos a redução do IPI, na época da crise, né? O que a Argentina fez? Taxou os nossos produtos, porque os nossos carros e os nossos produtos de linha branca estavam ficando mais atrativos. Isso não é acordo comercial. Proibindo, barrando para que os argentinos tivessem acesso a um produto mais barato, isso é um absurdo. Verdade. Vamos adiante dizendo que a Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Olha só que mensagem passa a Auxiliadora Predial, uma das maiores administradoras de condomínios,
setores também de compra e vendas, né, de imóveis de primeira grandeza, extremamente organizado, faz a Auxiliadora Predial, que tem uma sede também em São Paulo, extremamente competente, conquistando cada vez mais o mercado paulista. Sede matriz no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e já essa sede em São Paulo também, um extraordinário desempenho. Então, é por isso que eu digo que a Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Telefones da Auxiliadora Predial em Porto Alegre, 3216-6100, lá em São Paulo é o 11 23 48 4000. O site auxiliadorapredial.com.br. É um negócio fantástico. É uma das maiores administradoras de condomínios, né? É a tranquilidade para todos, né? Coloca os seus imóveis lá para alugar, né? Ela faz a administração do condomínio, ela faz compra e venda de imóveis. Então, tem uma competência, é PhD nesse segmento imobiliário. Tão complexo, né? Legislações, tudo isso aí, mas a Auxiliadora Predial é PhD nesse segmento. Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte, e Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja, tem agente. Vamos adiante dizendo que a Cobasi está aí para encantar a todos, evidentemente, aqueles jovens, né, que estão sempre sedentos de oportunidades. E querem saber qual é? Olha, eu não falei na Cobasi, né? Eu falei no CIE ou na Cobasi? Tá bom, vamos brincar com os cachorrinhos, os gatinhos, depois vai. Então, vamos adiante, então, falando em CIRS, um mundo de oportunidades para você mudar a sua vida. Os jovens estão sempre, como eu digo, sedentos. Eles querem saber, né, são imaturos, são jovens, está dizendo, né? E saber qual é o campo melhor para a minha atividade profissional, qual é a minha tendência, qual é a minha vocação. E aí surge a importância do CIE do Rio Grande do Sul, que é o mais estruturado, mais qualificado, mais competente do país. Ele é modelo nacional, o CIERS, ok? Por isso que eu digo que o CIE presta um papel importante para o desenvolvimento dos jovens, que estão sempre sedentos de oportunidades. Dê uma olhada. Talvez você não saiba, mas o CIE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIERS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIERS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Muito bem, falamos do CIE, agora vamos falar então de verdade na Cobasi, que é outra grande potência, né, no mundo dos pets. É espetacular. A Cobasi é a maior empresa do Brasil, é um grupo. Tem uma sede em São Paulo, a Cobasi, está aí os cachorrinhos, gatinhos, passarinhos, peixes, tem floricultura, tem tudo, equipamentos, né, de higiene e limpeza para esse segmento. É espetacular a estrutura, a apresentação das lojas. E é a maior do país, ela tem 70 lojas no país. A sede em São Paulo tem 11 mil metros quadrados, a loja sede da Cobasi em São Paulo. Por isso que eu digo, com 33 anos de liderança no varejo pet, a Cobasi é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil. Com 70 lojas em todo o país e agora 4 lojas no Rio Grande do Sul, seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas dos animais de estimação. É um negócio, hoje o pessoal tem uma afetividade com os cães, com os gatinhos, com esses pássaros todos, né? Porque se trava esse vínculo, né, com esses bichinhos. E a Cobasi aí é campeã nesse segmento, então, inclusive dando instruções para aqueles que estão comprando seus cães, ou têm os seus cães, seus gatinhos, etc. e tal. Ela tem uma competência absoluta com isso aí. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobasi e viva essa experiência. Cobasi, o shopping do seu animal. Muito bem. Fala, meu amigo... O senhor é francês, não? Não, francês não. Mas o Maynard é para disfarçar. Na realidade, eu tenho origem libanesa. Ah, libanesa. Então o quibe sai tranquilo. Homem-bomba. Homem-bomba. Abre teu olho.
Onde tu para o carro, que ninguém fica perto. Não, é uma coisa assim impressionante. Cedro do Líbano. Eu sou de origem libanesa, da família Cafruni. Mas lá no Brasil tem pizza libanesa? Não, nunca... Tinha. Não, é que houve uma época que nós tínhamos as pizzas do mundo. Tá? Então, tinha várias. Bandeiras, Pizza chinesa, alemã, árabe, e vinha o produto. Mas a gente vai mudando, né? Vai mudando. Mas essa libanesa deve ser bem gostosa, gente. Ficou, vamos dizer, na base da berinjela. Berinjela é ótima. É muito boa. Mas, voltando ao nosso assunto, que nós ainda há pouco nós estamos falando sobre o indulto, foi pedido vista agora pelo Fux. Pelo Fux foi pedido vista. Então, este Natal eu acho que eles não saem da cadeia ainda. Tá? Porque com a vista, isso suspende, né, e agora tem o recesso, não tem o recesso? Quando é que começa? O recesso em dezembro. Então, por isso eu estou dizendo. Então, não sai. Né? Se estavam esperando passar o Natal, Papai Noel em casa, tal, aquilo, não vão sair. Vamos comprando um panetonezinho e vou comer na prisão. Isso é, evidentemente, plural. Plural. Né? Essa medida aí pode estancar todo o pessoal. Eles vão sair, né? Encarcerado. Mas agora, no Natal, pelo menos, não vão sair. Mesmo que chame-se, ou que a legislação estabeleça que é indulto de Natal. Exatamente, porque... Não, até segundo o conselho, olha, eu não quero eu acho que indulto não é indulto de Natal. A gente usa porque é feito nessa exatamente, época. Nessa época. De Natal. Na verdade, o indulto pode ser dado a qualquer época. A qualquer época, exatamente. Tranquilo. Fala, Simone Magalhães. Eu queria falar um pouquinho sobre um documento que está disponível lá no site do Ministério do Planejamento, e foi publicado essa semana e está sendo bem comentado, principalmente entre a equipe econômica do Bolsonaro. Dentro da transição, eles listaram 15 áreas prioritárias da economia para esse novo governo, né? E algumas me chamou bastante atenção, né? Porque assim, tu vê a sensação que a gente tem assim, eles estão desconstruindo, estão abrindo as caixas de Pandora, né, para saber o que acontece no governo federal, para reconstruir algo que seja favorável para a população, né? E focando muito na questão da transparência, porque eu acho que nenhuma vez a gente teve uma transição de governo com tantas informações disponíveis. Claro que nós temos a tecnologia a nosso favor, mas isso a gente já tem há bastante tempo. E algumas que me chamou bastante atenção e que eu acho bem importantes, por exemplo, o topo da lista, reformas e orçamento, obviamente, a questão de privatizações, reformas macroeconômicas, isso me deixou muito feliz, porque assim, até hoje eu ainda não vi um governo que pense na macroeconomia, no longo prazo, ações de curto para longo prazo, e eu achei isso bem importante, ser uma das prioridades. Outra questão, estrutura e modelos organizacionais, ou seja, vamos fazer planejamento estratégico dentro do governo federal, coisa que provavelmente nunca existiu, né? E também perfil da força de trabalho, eles querem fazer um mapeamento de toda a força de trabalho hoje dentro do governo federal. Ou seja, quem é que está trabalhando, né? Se as pessoas certas estão nos lugares certos, eu acho... são 15, né, as prioritárias, mas isso aqui é muito importante, e aí começam a vir informações, e também essa equipe de transição, ela tem trabalhado tanto desde a eleição que a gente, parece que o governo já mudou, né, se não fosse o Temer dando os canetaços dele, e hoje saiu uma notícia, eles fizeram um levantamento de qual o valor das empresas públicas federais que eles querem privatizar ano que vem. Isso vai gerar um caixa de 802 bi para o país. Só as federais. Só empresas federais. E não estamos falando assim, daquelas que são superavitárias. Não, nós temos... Qual é a nota que tu dá para o ministro das eu sempre... Conhece ele?
Pessoalmente, não. Mas tu conhece ele de onde ele é? Ele é de Minas, porque ele é presidente ou dono da Localiza. Ah, isso eu não sabia. É, Não, eu conheço ele como economista, eu acompanho ele há muito tempo. Né? Quando surgiu o nome dele, eu disse, nossa, ele tá chamando uma ótima pessoa e vai ser um ministrão, né? Um ministerião. Mas, assim, são tantas informações e isso é tão importante para nós, assim, nossa, 802 bilhões de empresas públicas que estão só onerando o governo, que podem ser privatizadas. Poxa, 802 bilhões vindo para dentro do caixa. O problema é que neste país, né, José Silva, para privatizar, veja o caso do Rio Grande do Sul aqui, para privatizar qualquer empresinha que dá prejuízo, que não tenha nada a ver com o Estado, não é uma função de Estado, é uma missa. Quer dizer, esse é o problema do país. A política, ela se miscuiu dentro da sociedade e ela tira vantagem dessas empresas e essas empresas não dão vantagem para o Estado. Tu sabe quanto é que custa a Assembleia Legislativa por ano para o Estado? É uma Babilônia de dinheiro. Ela deu um grande prejuízo para o Estado, a Assembleia, leia seus parlamentares, com as necessidades do governo do Estado que não foram aprovadas no âmbito da Assembleia Legislativa, lamentavelmente, como as privatizações, lamentavelmente. Mas qual que é o grande, por exemplo, as empresas públicas, principalmente essas empresas que não dão lucro nenhum, elas são os cabidão, né? Onde é que eu vou colocar os apoiadores das eleições? Ah, vai colocar nesses cargos. E eu acho que trazendo essa informação, essa questão da privatização, né? Vamos pegar um exemplo do Banrisul. Acho que foi ontem eu escutei uma entrevista sobre a questão da renegociação da dívida do Estado, que era imprescindível a privatização. É o plano de recuperação fiscal. Exatamente, a privatização do Banrisul. Só que, se tu olhares lá no plano de recuperação, o que eles falam? Eles falam em empresas, eles querem que o Estado se reorganize. E principalmente empresas que dão resultados negativos, que não é o caso do Banrisul. Mas por que a exigência do Banrisul? Então, assim, para mim tem um gap, tem alguma coisa que não está clara o suficiente. Então, por que não pegar a Corsã? Pega uma outra, porque o Banrisul, e ela foi taxativa, dizer que sem o Banrisul não sai o acordo. Então, isso aí eu acho que ainda tem que ser um pouco mais discutido mesmo, porque tem alguma coisa que não está bom nessa negociação. É lamentável. Fala, Silvio Lopes. Eu queria pegar um pouquinho essa questão que a Roxane tratou na questão do Supremo Tribunal, essas coisas de leis que não são respeitadas e transgressões que não são punidos. Na verdade, a civilização atual, ela é o fruto da civilização ocidental de muitos milhares de anos, né? Nós somos o produto de tudo isso aí. Produto de experiências boas, ou experiências não tão boas e tal. Mas, na verdade, é o seguinte, a questão da obediência à lei. Então, um país, ele só se desenvolve, uma nação se desenvolve, se cria, e ela se torna madura na medida em que nós somos escravos da lei, ou seja, a lei é obedecida. A moeda de $1 americano, eu sei que tu não tem essa moeda, que só tem de $100 no teu bolso, Silva. Mas a moeda de... o $1 americano, o selo do dólar americano é uma águia e ela, na mão esquerda, na pata esquerda, nas garras esquerdas, ela segura 13 flechas, que são as 13 colônias americanas iniciais. E nas garras da mão direita da águia, ela segura um louro, 13 folhas de louro. O que significa isso? Por que eu trago esse exemplo aqui? Na verdade, o louro significa a paz, o respeito, a ordem, a lei. Uma sociedade madura em que os cidadãos se respeitam e o governo é respeitado e respeita a sociedade. Quando isso não acontece, aí entra a flecha. O que é a flecha? A flecha é a obediência à força, são as forças armadas, quer dizer, é a punição. Então não adianta uma sociedade que queira se desenvolver ter gente que tem uma camada grande da população que não respeita a lei. E quando não se respeita a lei, ela tem que ser punida. Então é por isso que os países desenvolvidos, eles têm aquele mantra que diz assim, se você quer a paz, prepara-te para a guerra. Ou seja, você tem que estar preparado para isso, porque só assim a sociedade se eleva, só assim a sociedade prospera e se torna uma grande nação, José Silva. Perfeito.
Bom, mais uma vez aqui falando com a Roxane Ponce, que é especialista, né, como advogada em direito de trânsito. Chegando a estação aí de fim de ano, agora festas, que todo mundo, né, bebe, etc e tal, férias, o pessoal excede um pouco, né, relaxa, e os argentinos, uruguaios, o pessoal do Mercosul invadindo as nossas estradas em alta velocidade, não respeitando as nossas placas, né, de orientação, não respeitando a nossa legislação de trânsito. Qual é a tua expectativa, Roxane? Esse é um período bem delicado mesmo, né, Silvio? Porque a maioria das pessoas acha que o veículo é uma extensão, né, da sua casa, esquece que está no espaço público e que o seu direito termina quando começa o direito do outro. E um dos grandes problemas, talvez, a minha opinião, é que ele é muito pior do que o álcool, que é a velocidade. O excesso de velocidade, ele vai de encontro à lei da física. E contra essa, ninguém tem a capacidade de ganhar. Se você está a 150 km por hora, a probabilidade de você matar e morrer é imensa. Se você tiver a 40, você até pode matar, mas morrer você não morre. Então, entenda, o veículo é uma arma e ele deve, mais do que nunca, ser respeitado quando dentro e quando fora. Ou seja, não corram, vão para as praias, vão viajar, não corram. Assim, ó, o ganho é pequeno, são minutos no período total que você iria porque não andou 80 e resolveu andar 120, quando é proibido em algumas estradas andar 120. Além da velocidade, misture o excesso de velocidade com álcool. Então, teremos uma combinação completamente explosiva. Não dá, nossa legislação diz que é zero, não pode beber absolutamente nada e conduzir veículo ao mesmo tempo. Então, a dica é, estamos nesse período entrando no período de férias, utilize o veículo com consciência e, mais do que nunca, não misture álcool e direção, porque, como diz o Silvio aqui, é uma mistura letal. E outra questão... Inimigos mortais. Não, e outra coisa que é importante observar, né? Parem nas faixas de segurança e observem se tem um carro parado no meio da rua, ele pode estar parado para uma pessoa passar, porque assim, às vezes a gente para na faixa de segurança e vem outro quase atropela as pessoas. Estacionar em cima das calçadas, os cegos, eles precisam da calçada para se locomover, então não estacione em cima das calçadas. Às vezes eu vejo caminhões em cima das calçadas e eu fico pensando, as pessoas que têm deficiência visual, que vão com a varetinha embaixo, vão bater com a cabeça no caminhão. Então, assim, não só a prudência, mas a educação também. Se tivesse um pouquinho mais de educação, nosso trânsito ia ser muito mais feliz, né, Roxane? Com certeza. Essas vagas para deficiente físico ou para idosos, grávidas, não é só respeitar na rua, tem que respeitar dentro do shopping, dentro daqueles lugares em que há essa reserva. Pense que um dia você pode estar no lugar daquela pessoa que precisa daquela vaga especial, né? Isso sim é educação. Nem sempre vai ter um agente de trânsito para lhe multar, mas se você utilizar a sua própria consciência para tomar uma atitude diferente em relação ao trânsito, com toda certeza você vai ter muito mais poder para exigir do próximo que lhe respeite também dentro do trânsito. As vagas de deficiente, às vezes, são usadas por deficientes mentais, né? Sim, é verdade. É verdade. Do lado pejorativo do comentário, né? Sim. Muito bem. Silvio Lopes. Zé Silva, a composição do Ministério eu estou gostando, não sei qual é a opinião, mas estou gostando, acho que tu também está, né? Por exemplo, assim, ele foi muito criticado por alguns segmentos, a gente sabe quais são os segmentos, dizendo que ele está escolhendo políticos. A questão não é o mal escolher político. A questão é a forma como antigamente se escolhiam os políticos. Se escolhiam os políticos conforme fosse o partido que queria e tal, ia lá, impunha e fazia, digamos assim, impunha condições para que o presidente, ou seja lá que for, colocasse aquela pessoa e mais o grupelho dele por ali. O Bolsonaro está fazendo exatamente aquilo que se espera que um presidente que tem a visão que ele estava demonstrando que tem, madura, uma visão de uma grande nação que nós queremos constituir o Brasil. E, por exemplo, Osmar Terra. Eu sempre admirei o Osmar Terra porque é um camarada centrado, ele é do PMDB, ele não tem muito a ver com o partido dele, tem uma posição muitas vezes que não condizem com a ideologia independente, do partido. né? Ele é independente e é um cara muito competente. Então, por isso, as pessoas vão dizer, mas você está escolhendo... Mas aí que eu digo assim, o político não é o problema, o mal no político, mas é o mal político. O mal não é o político, mas o mal político
escolhido de maneira errada. Então eu estou gostando muito. Eu acho que a questão do Banco Central independente, nós temos que marchar para isso. A Alemanha tem isso, a Inglaterra tem isso, os Estados Unidos, os países mais desenvolvidos têm o Banco Central independente. O Banco Central não pode ser, ele é o fiel depositário da moeda, ele que garante o valor da moeda. Ele não pode servir para instrumento de politização e servir a certas ideologias. Ok, muito bem. Vem cá, vamos falar um pouquinho de voos, grandes aeronaves, moderníssimas, né? De altíssima competência, a frota mais moderna do mundo. Só pode estar se falando de quem? De American Airlines. É a maior companhia aérea do mundo, uma companhia aérea de bandeira americana, né, Estados Unidos, evidentemente, que voa pelo mundo afora, pelo planeta Terra, mas com os seus voos todos, né, especialmente nós aqui do Brasil, para conquistarmos divisas financeiras, voando pela American Airlines, o que acontece? Você sai de Porto Alegre, por exemplo, vai ao Guarulhos, Galeão, ou por Minas, ou por Recife, para ir embora, não tem problema, porque você vai daí faturar, indo para a Europa especialmente, você vai faturar grandes divisas, porque o seu bilhete aéreo fica muito mais barato se você sai pela American Airlines, ingressando depois na Ásia, na Europa, né? Enfim, no Canadá, com aeronaves, com voos da American Airlines. Então você tem benefícios incríveis com as tarifas promocionais também da American Airlines e parcelamentos também. Então te liga que na hora de fazer a melhor viagem, com grandes aeronaves modernas, etc. e tal, você só pode pensar em American Airlines, que é a maior companhia aérea do mundo. Então te liga e vai-te embora, porque a coisa é boa demais. Destinos, como eu digo, se você ingressar na Europa, na Ásia, no Canadá, pelos Estados Unidos, saindo, por exemplo, do Brasil, você tem vantagens singulares nos valores dos bilhetes. Pode usar suas milhas, né? Pode usar suas milhas e pode também fazer grandes parcelamentos e aproveitar as oportunidades de promoções de tarifas da American Airlines, maior companhia aérea do planeta. Ela, quando o nosso aeroporto Salgado Filho estiver em condições legais, ela volta a operar em Porto Alegre, fazendo voos daqui para Miami, como já fez. Como a pista era curta, o pessoal estava reclamando, não vinham aeronaves mais modernas aqui para o nosso aeroporto, porque ele não comportava aeronaves modernas. Então o pessoal se queixava um pouco que eram aparelhos mais velhos, né? Não tinha uma tecnologia tão moderna como a gente encontra em outros voos. E então ela suspendeu. Quando tiver pista alongada, condições legais de trazerem grandes aeronaves, vamos começar a voar de Porto Alegre para os Estados Unidos, como já se fez aqui, que foi maravilhoso, que nós em menos de 8 horas, 7 horas e meia, estávamos saindo de Porto Alegre, tomando café da manhã em Miami, por exemplo. Ok? American Airlines é a sua companhia aérea. Fala, Ivair Maynard. Falando em aeroporto, eu viajava para Rio, para outras cidades, e eu não conhecia ainda, quer dizer, conhecia 30 anos passados o aeroporto de Viracopos, o antigo. E agora tive que fazer uma baldeação no Viracopos atual. É outra coisa. É outro mundo, não é Brasil. Não é Brasil. Não vira mais copo lá. Não vira mais copo. Tá? Um aeroporto enorme, moderno, fantástico. Não é Brasil. Muito bacana. Bacana mesmo. Muito bem. E parece que a concessionária estava com bastante dificuldade e estava pensando até em entregar, né? Verdade? Alguma coisa nesse sentido. Mas realmente ele foge assim aos... Foge do padrão. Uhum. Esperamos que o nosso Salvador do Filho caminhe para esse caminho, né? Para esse caminho. Mas é um caminho da privatização, né? Não digo que 100% das empresas que são privatizadas, elas têm um resultado exorbitante, mas a tendência é isso, porque tu vai ter uma equipe focada no resultado, que não é uma equipe que estudou algumas matérias e passou num concurso, tu vai ter resultados para atingir, tu tem que dar lucro. Então tu tem que atrair pessoas para aquele local, né? E Viracopos é realmente um exemplo. E é muito. E tu pega, por exemplo, a Azul, que voa, acho que não sei se as outras voam, mas assim, 99% é Azul lá. Tu pode ir via Viracopos e eles têm um ônibus que te levam para São Paulo. A questão da privatização não é o problema da privatização. O problema no Brasil chama-se agências reguladoras. As agências reguladoras que deveriam normatizar e fiscalizar esse segmento, elas acabam sendo o quê? Sendo feudos de políticos incompetentes que perderam a eleição e ganharam o cargo e acabam não fiscalizando. Então, no Brasil, aliás, em tudo no Brasil,
Se faz uma coisa, não se fiscaliza. Esse é o A problema. agência por si só não é um problema. O problema é como ela Sim, está sendo como ela tratada. está sendo feita, né? exatamente. Ela é importante, especialmente nos casos das privatizações. Claro, Agora, sobretudo. assim, puxando um pouquinho a sardinha para o trânsito em relação ao aeroporto, particularmente eu achei um pouco complicada essa política da Fraport ali em retirar toda a possibilidade de, inclusive, se parar o veículo, né? Só tem os locais específicos ali de embarque e desembarque e você hoje não tem mais nenhum estacionamento que não seja estacionamento pago. E a IPTC está fazendo plantão lá, né? Então, eu vou dar o voto, né, de confiança, porque, enfim, estamos num processo de melhoria do aeroporto, mas acho que essas alternativas não caem muito bem para a sociedade. Concordo. Muito bem, vamos adiante, dizendo que na hora de fazer um grande estabelecimento comercial, uma hamburgueria, uma galeteria, uma farmácia, uma joalheria, um supermercado, um shopping, um grande magazine, você só pode pensar em Algair Engenharia. É a grife da melhor construção. A construção de grandes empreendimentos comerciais passa pela competência da Algair Engenharia, comandada pelo engenheiro Oscar Algair. É um negócio fantástico, né, minha gente? Atua em todo o Brasil, tem uma quilometragem, né, incrível, mais de 30, 35 anos tem a Algair Engenharia, liderando esse mercado de grandes, né, empreendimentos comerciais. Então, pega aí um Magazine Luiza, pega essas empresas Paquetá, Calunga, etc. e tal, tudo, lojas Renner, tudo passa, né? Um supermercado Zafari, livrarias Cameron, né? Como eu digo, isso passa por Algair Engenharia. Uma empresa que não abre mão, dentro da sua absoluta filosofia, de prazos de entrega e qualidade de obras. Isso não existe como mudar na concepção da Algair Engenharia. Por isso, o sucesso desta empresa, desta grande construtora, que faz esses prédios maravilhosos. Temos um supermercado Zafra, por exemplo, Zona Sul, Zafra Hípica, que é uma obra, tem uma plástica incrível, que é da Algair Engenharia. Grupo Zafra também confiando obras à Algair Engenharia. Então, Mas está aí. a gente pensa que, de repente, que a Algair só faz essas obras, essas Gigantescas, megas. Não, faz lojas menores também. Sim, né? uma hamburgueria, uma farmácia, etc., né? uma joalheria. Mas com uma criatividade fantástica. É verdade, muito é verdade. bacana. Parque Não. Shopping Canoas é embelezado pela Algair, né? Porque exatamente. eu acho que a grande maioria das Tem, lojas lá... por exemplo, uma loja Cobase do Shopping Canoas, é a construção da Algair Engenharia. Um negócio fantástico, sensacional. Muito bem, Algair Engenharia, que tem sua sede em Porto Alegre, na rua Vila Cabreta 393, telefone 3339-1250, o site é algair.com.br. Então, te liga, que é bom demais, com uma empresa que tem esse prestígio nacional e está sediada em Porto Alegre. Mas a obra mais emblemática do Algair, sabe qual é, né, Silvas? Foi lá no Grêmio Futebol Porto Alegrense. A hamburgueria. A hamburgueria lá do Grêmio. Mas é que o Algair ele tem uma simpatia pelo azul. Ele adora azul. Ele é uma coisa incrível. O Algair, porque o azul normalmente é sucesso onde aparece. Né? O Bernardone não vem aqui de azul, Pois a Michelin não vem de azul, todo mundo vem de azul. Adoro o Algair, azul. além de um grande engenheiro, também é um ótimo escritor, né? Que agora se aventurou pelas letras, como o Silvio aqui também, que já, né? E o livro do... Best-seller. Não, assim, tu começa a ler, tu não consegue parar, porque são histórias curtas. Instigante. E tu vai, e é muito dinâmico, engraçado. dinâmica a leitura, Muito né? engraçado, muito bom o livro dele, muito bom. Silvas, eu queria só pegar um ganchinho, que o programa está se Pegar um encaminhando. gancho? O programa está se encaminhando para o final, né? Dá um gancho no programa. Só para falar, porque amanhã é o dia que as empresas pagam metade do 13º salário. E muita gente está aguardando ansiosamente, né, esse valor, tirando os funcionários públicos, né, que provavelmente não vão receber nada do 13º esse ano, por causa da crise no nosso estado. Mas só deixar uma dica, é importante que esse dinheiro do 13º, que as pessoas usem para pagar suas dívidas. Nós temos um número muito grande de pessoas endividadas no nosso país. Então, assim, seja racional, use esse dinheiro para pagar suas dívidas e, principalmente, procure a empresa ou o banco que você está devendo e faça uma negociação para poder otimizar o dinheiro que vocês vão receber. E aí, depois, a segunda parcela, aí sim, gastem com os presentes de Natal e tudo mais. Mas não deixem de pagar as dívidas antes de fazer novas compras. Use o 13º salário para isso, tá? Fica a dica.
Perfeito. Vamos adiante dizendo que aqui eu quero fazer uma refeição maravilhosa, sensacional, só pode ser na Rede Plaza de Hotéis. Aqui em Porto Alegre, o Hotel Plaza São Rafael, espetacular, né? Almoços executivos sensacionais. Os grandes eventos sociais e empresariais acontecem no Hotel Plaza São Rafael. É uma tradição em hotelaria no Brasil e especialmente uma referência em Porto Alegre. Dos grandes eventos, né? Sociais, congressos, né, simpósios, tudo isso aí acontece no Hotel Plaza São Rafael, nas suas grandes dependências. É almoço, né, sensacional, almoço executivo, grande buffet. A melhor gastronomia é a do Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre, que tem a sua sede na Avenida Alberto Pires 514, centro histórico da capital dos gaúchos. O telefone é o 32-27.000 e o site é plazahotéis.com.br. Muito bem, nos encaminhamos para o fechamento do programa, 20h11. Chegaremos a 22 ministérios, o Silvas. Hoje o presidente Bolsonaro deu uma entrevista pelas redes sociais. A intenção dele era 15 ministérios, mas acontece o seguinte, aí mostra que ele não é inflexível. Ele tentou acabar com o Ministério do Trabalho, por argumentações aqui e ali, e agora ele está se enfronhando sobre a real situação do país, e ele poderá chegar a 22 ministérios. São 7 a menos do que no governo Dilma, e quase 20 menos do que o tempo do Lula, que era mais de 40 ministérios. Muito bem. Vamos nos despedindo então, dizendo que RDC TV, o Rio Grande, se conecta aqui. Agradeço a sintonia de todos, né? O programa que se encaminha para 26 anos, sempre ao vivo, agora em janeiro. Um abraço em todos. Temos mais um minuto aqui. A Simone queria fazer uma fala aí, Simone? Tinha mais um recadinho para dar? Não. O recado que eu tinha era esse. Passo a palavra. Posso falar? Vai mais longe. Não, me parece, segundo os jornais, estamos com grande possibilidade de termos uma mulher delegada de polícia como chefe de polícia. Olha só. Tá? Que já esteve no programa. Já esteve aqui no programa, aqui no Atividade. Já esteve aqui no Atividade. E se isso acontecer, o Rio Grande estará muito bem servido de Parabéns ao governador. Muito bem. Ok, o programa se despede então. Amanhã, 19 horas, mais uma edição, como acontece há quase 26 anos do nosso programa Atividade, sempre ao vivo. E agora aqui na RDC TV, onde o Rio Grande se conecta aqui. Uma boa noite e até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.